Olá, meus irmãos, mais uma vez saúdo a todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Venho através deste momento agora de anunciar mais uma vez o Filho de Cristo com a palavra santa do Senhor nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13, que diz assim: acerca da ressurreição e vinda de Cristo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Irmãos, é maravilhoso nós ouvirmos a palavra do Senhor, aumentando a nossa fé, para que nós possamos cada dia mais nos apoiarmos em Cristo, acreditando que um dia Ele virá. Irmãos, o nosso irmão Paulo, Pedro, João e os demais irmãos foram fiéis a Cristo até o fim das suas vidas, até a morte. Muitos deles sofreram por amor a Jesus, sendo fiel até a morte, mas não viraram para o Senhor as costas, mesmo sofrendo tormentos e pelejas. Eles não negaram a tua fé em Cristo. Irmãos, mas a maior dor mesmo foi Jesus quem passou por nós. Jesus Cristo, Ele morreu por seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, mas Ele diz claramente para o teu povo na terra, que haveria necessidade de Ele padecer muito por nós, mas que ao terceiro dia Ele havia de ressuscitar dos mortos, para nos conceder esta oportunidade de nós estarmos com Cristo. E aqui, irmão, nós ouvimos a palavra de Deus acerca da ressurreição de Cristo e a vinda dele. Irmão, nós sabemos que o mesmo Jesus, que lá no passado confirmou que se ele viesse morrer na cruz do Calvário por amor a nossas almas, ele havia de ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E mesmo assim, irmãos, muitos que ali caminhavam com Cristo, até mesmo alcançaram as bênçãos e vitória, muitos foram curados das suas enfermidades, muitos foram libertos de espíritos imundos que alojavam no corpo físico deles. Outros irmãos alcançaram prosperidade através da presença de Cristo, nosso Salvador. E ali, irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo prometeu para eles que mesmo que descesse, fosse morto, padecesse por nós, ele haveria de no terceiro dia ressuscitar. E essa promessa, irmãos, verdadeiramente Jesus cumpriu. O Pai Celestial, nosso Senhor Jeová, Ele veio por amor à tua alma, por amor à minha alma e à nossa alma. Ele veio e ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia para te garantir a salvação. Irmãos, depois da ressurreição, Jesus Cristo continuou operando maravilhas, sinais de prodígios. E ali, irmãos, foi perseguido até o fim. E de repente, irmãos, os discípulos, apóstolos e a todos aqueles que alcançaram através da fé as tuas bênçãos de Cristo, eles confiaram, perderam até mesmo as suas vidas por amor a Jesus. Você pode observar, irmãos, que o nosso irmão Estevão foi apedrejado até a morte, mas não negou a tua fé em Jesus. O nosso irmão João, irmãos, também ali morreu por amor a Cristo. E muitos outros irmãos, o nosso irmão Paulo também morreu, foi fiel até a morte, acreditando
e apoiando a tua fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, aí Jesus cumprindo ali os mandamentos do Pai Celestial, cumprindo com o seu tua obra na terra, Jesus Cristo, depois de ter feito tudo isso, ele foi recebido dos céus. Jesus Cristo ressuscitou, trabalhou nessa terra, salvando, libertando, curando e dando as bênçãos e vitórias das promessas. Mas chegou o dia, irmãos, dele verdadeiramente subir aos céus, porque o próprio Jesus falou: eu não sou deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Irmão, nós sabemos que o reino de Deus não é este mundo. O reino de Deus é lá nos céus de glória e poder. O Senhor, irmãos, vai operar maravilhas, sinais de glória, salvando almas, libertando os espíritos imundos, dando a oportunidade a cada um de se chegar a Ele. É como diz a palavra do nosso Deus: chegai-vos, pois, a Deus, e Deus chegará a vós. Irmãos, a palavra de Deus confirma claramente acerca da ressurreição. Então, irmãos, Jesus Cristo, nós sabemos, não é lenda, não é apenas histórias para encher os nossos corações. São fatos reais, trazidos em histórias, para transmitir a nós a verdadeiramente palavra do Senhor acerca da sua ressurreição. E Jesus Cristo ressuscitou, garantindo para o povo dele a vitória. Muitos morreram, mas foram fiéis até a morte. Jesus Cristo, irmãos, ele morreu, foi fiel ao Pai até a morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para lhe garantir a salvação da tua alma, da minha e da nossa alma. Então, irmão, Jesus Cristo subiu aos céus. De repente, irmãos, acerca da vez aí, quando Jesus havia ressuscitado, chegou os discípulos apóstolos, e todos que ele estava presente diante de Cristo, começaram a olhar ali para os céus, e começaram a contemplar. Eles tiveram a graça de Deus, eles tiveram a oportunidade de contemplar Jesus Cristo subir nas nuvens. E ali, irmãos, aquele povo que foram libertos, transformados pelo poder de Deus, da presença de Cristo, verdadeiramente, quando Jesus Cristo subiu, de repente aparece o anjo do Senhor e fala para os discípulos e apóstolos e todos quantos que ele estava diante do Senhor, contemplando a subida do Senhor nos ares. E o anjo verdadeiramente falou para os discípulos e os apóstolos e a todos aqueles que tiveram a oportunidade de contemplar Jesus subir nas nuvens. Ele falou: dessa forma, esse mesmo Deus que subisse aos céus, que vê-se subir aos céus, é o mesmo que descerá, é o mesmo que virá. Irmãos, então o Senhor Deus é tão bom que Ele deu ordem aos anjos para confortar o coração dos discípulos, dos apóstolos e todos aqueles que apoiaram a tua fé em Jesus, não negando Jesus por nada, até mesmo padecendo. Então, irmãos, fique nessa meditação. O Senhor Jesus Cristo prometeu, Ele falou para o teu povo que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E assim, irmãos, aconteceu. Jesus Cristo morreu, padeceu por nossos pecados e por tudo aquele povo que ali, irmão, até mesmo que foram rebeldes a Ele, Ele ainda teve a misericórdia. E uma certa vez Ele falou para o Pai Celestial: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor, irmão, teve misericórdia daquele povo, mesmo ali maltratando, criticando Jesus, até mesmo, irmãos, falando mal de Cristo. O Senhor Jesus vira para o Pai e ainda fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, e hoje não é diferente. O Senhor tem perdoado os teus pecados, tem perdoado o meu, nossos pecados. E mesmo assim, irmãos, nós muitas vezes estamos desligando do Senhor, nós estamos perdendo a nossa fé. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos tendo mais esperança, não mais acreditando acerca de Cristo. Muitos não acreditam mais que Jesus virá, assim como muitos não acreditaram que Jesus Cristo havia de ressuscitar. Mas, irmãos, bem-aventurados são aqueles que não viram Jesus em carne e osso, como sim nós vemos uns aos outros. Bem-aventurados são aqueles que não viram Cristo, mas acreditaram. Bem-aventurados aqueles que não viram Jesus fisicamente, mas acreditaram na tua existência e pela fé acreditaram que o Senhor Jesus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmão, Jesus Cristo, Ele promete para os seus discípulos, apóstolos, e para nós hoje, Ele deixou esta mensagem de fé para nós, que o mesmo Jesus Cristo que padeceu, morreu por nós, ressuscitou, é o mesmo Cristo que voltará. Prepara-te, ó povo de Deus, desperta-te entre os mortos,
e Cristo esclarecerá verdadeiramente a tua bênção, a tua vitória, se você acreditar na volta de Cristo. Irmãos, muitos podem pensar dessa forma: hoje eu já sou adulto, já sou grande, até mesmo já sou velho, mas até hoje não vi Jesus Cristo voltar. Irmãos, muitos não acreditaram acerca da ressurreição, mas Jesus Cristo ressuscitou e eles ficaram surpresos. Irmãos, também eu lembro de uma mensagem que diz assim, que quando Jesus estava na cruz do Calvário, chegou ali aquele povo que foram curados por ele, foram libertos, e ele falou dele, o povo falou dessa forma: verdadeiramente este era o Filho de Deus, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E você pode estar pensando neste momento agora: mas irmão Márcio, se Jesus levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades, os nossos pecados, então por que ainda pecamos e ficamos enfermos? Porque ainda padecemos aflições e peleja, se a palavra de Deus diz para nós que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades? Irmãos, quando o povo falou aquilo diante de Cristo na cruz do Calvário, aquele povo estava se referindo que quando eles estavam enfermos, quando Jesus pisou nesta terra, Jesus Cristo curou, libertou, transformou, ele estava trazendo em memória um com os outros, e muitos diziam, um com o outro, falava dessa forma, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus e que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, irmão, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, morto ali na cruz pelo nosso pecado, se você foi curado, se você foi libertado, até mesmo hoje você pode falar dessa forma: verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas dores e a minha enfermidade. Aquele povo do passado, irmãos, que foram curados por Jesus, foram libertos de espíritos imundos, e eles falaram dessa forma: ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eles estavam reconhecendo que Jesus havia curado eles, havia libertado de algo que só Jesus Cristo mesmo poderia fazer, esses sinais de prodígio e maravilha. Irmãos, agora fica para a tua meditação, para a minha meditação: Jesus Cristo virá, irmãos. Por mais que muito tempo por dia, Jesus Cristo virá. Talvez você fale dessa forma: irmão Márcio, eu não acredito mais na volta de Cristo, muitos já morreram. Então, irmãos, observa: Jesus não voltou para você. Jesus Cristo ainda não voltou para mim, porque ainda sou nesta terra, mas Jesus Cristo veio buscar aqueles que foi fiel até a morte. Irmãos, a Bíblia diz para nós, irmãos, que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Irmãos, muitos irmãos do passado morreram por amor a Cristo. Estevão morreu, irmão, sofreu por amor a Cristo, mas não negou a tua fé em Jesus. Paulo também morreu, mas não negou a tua fé em Jesus. João morreu, mas não negou a tua fé em Jesus. E assim vários irmãos e irmãs morreram, foram fiel ao Senhor até a morte, mas não negaram a sua cruz, porque eles sabem que Jesus Cristo um dia virá e não tardará. Irmãos, a tua contagem, a minha contagem, o nosso calendário não é o calendário de Deus. A minha contagem, a tua contagem não é a contagem de Deus. Não pense que Jesus vai vir agora ou depois, ninguém sabe o dia nem a hora, irmãos. Apenas prepara-te, desperta, porque Jesus Cristo virá. Mesmo que eu tenha, você tenha, nós tenhamos como tardia a volta de Cristo, ele virá e não tardará. Ele virá ao teu momento, no momento dele, a hora que o Pai dá ordem aos anjos, trocar a trombeta, e Jesus Cristo verdadeiramente virá para buscar o teu povo. Então, irmãos, nunca perca esta fé de acreditar na volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. São dias maus, trabalhosos, dias difíceis, irmãos. Muitos estão já descendo à sepultura, muitos infelizmente estão descendo até mesmo sem Jesus, não estão acreditando, não têm tido fé mais acreditando em Jesus, tem afastado diante do Senhor, virado as costas para Cristo, porque talvez tinha uma enfermidade, Jesus não curou, porque não era o momento, e muitas vezes, irmãos, pessoas até mesmo se suicidando, pensando que ali alcançará a salvação. Irmãos, não pensem que se nós suicidarmos, tirar a nossa própria vida, nós alcançaremos ali a salvação. A salvação é para aqueles que foram fiel até a morte, perseverar até o fim. Mas se você tirar a tua própria vida, querendo antecipar a volta de Cristo, antecipar a tua bênção acerca da ressurreição, cuidado, irmãos. Satanás tem enganado a muitos. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, porque nós pregamos o Evangelho de Cristo, que nós somos de Cristo, largar a vida por Cristo, irmão, não é você tirar a tua vida, não é você se suicidar, porque se nós nos suicidarmos voluntariamente, nós estamos querendo antecipar as coisas de Deus, e não é assim, irmãos. Seja fiel até a morte, significa que você tem que perseverar até o fim, até o teu último fôlego de vida. Jesus Cristo virá, irmãos. Jesus Cristo virá
Prepara-te, desperta-te. Mesmo se Jesus Cristo não vinha no teu momento, você pode ir contra o Senhor, nós podemos ir contra Ele antes da tua volta. E a palavra de Deus diz para nós, irmãos, que bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, se aqueles que estão descendo hoje, estão descansando no Senhor hoje, serão bem-aventurados na volta de Cristo. Assim como Paulo, João e demais irmãos foram ali, irmãos, fiel até a morte, não negando Jesus por nada deste mundo, foram fiel até a morte. E quando Jesus vier, eles serão bem-aventurados, porque serão os primeiros a serem ressuscitados, diz a palavra de Deus. Porque aqueles que morreram em Cristo, Jesus Cristo ressuscitará primeiro, na volta de Cristo. E quando Jesus vier, se você, eu, nós, ainda não descemos na sepultura, o Senhor fala para nós, irmãos, que Ele vai nos preparar, transformar o nosso corpo num corpo incorruptível, semelhante aos anjos, e assim seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Então, irmãos, nunca perca a tua fé. Jesus Cristo um dia virá, porque a palavra de Deus diz para nós, irmãos, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, irmãos, aqueles que descansaram no Senhor, os irmãos em Cristo, o povo de Deus ali que for fiel até a morte, o Senhor vai ressuscitar eles primeiro, e depois, se nós ficarmos vivos, aí sim, nós seremos transformados pelo poder de Deus, e seremos transformados, e o Senhor nos arrebatará com Ele nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos sempre com o Senhor nos ares. Mas, irmãos, fique para a tua meditação. Jesus Cristo ressuscitou. E esse mesmo Jesus Cristo ressuscitou, Ele virá. Ele vai voltar, irmãos. Por mais que você não acredite. Jesus não vai voltar porque você quer, porque eu quero, porque nós queremos. Jesus vai voltar porque é a tua promessa. Ele virá. Ele foi aos céus diante do Senhor, Ele subiu aos céus, e ali, irmãos, Ele voltará. Acredita nisso? Você acredita na volta de Cristo? Você tem permanecido nessa fé que Jesus Cristo virá? Então, irmãos, começa a observar agora. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí, mas ainda não é o fim. Até que você, eu, nós viemos nos colocarmos diante do Senhor com sinceridade, com fé no Senhor. Então, irmãos, prepare-te. Dias são maus, trabalhosos. Então vamos preparar para a volta de Cristo. Jesus Cristo virá, e você também pode ir contra Ele antes, mas Ele virá. E bem-aventurados são os que têm parte na primeira ressurreição. E se nós ficarmos vivos até lá, permitindo o Senhor na tua volta, nós seremos com Ele transformados em um corpo incorruptível, semelhante dos anjos, e seremos com Ele arrebatados nos ares, a ficar com o Senhor para sempre. Que o Espírito Santo fale melhor em teu coração. Medita esta palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, acerca da ressurreição e vida de Cristo. Que Deus nos abençoe. Irmãos, agora vamos louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa de número 193. Você que tem a tua harpa aí, vamos louvar o Senhor. A alma batida, você que está com a tua alma batida, você tem perdido as esperanças, lembre, a esperança é Cristo. Não deixe que a esperança venha lhe faltar, porque você pode acreditar que a tua esperança, a minha esperança, é Jesus. Louvamos o Senhor. Hino da harpa de número 193, alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha
espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoar dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Então, irmãos, acredite, Jesus irá. Eu, irmãos, Márcio, teu irmão Márcio, com a minha esposa Flávia e com meu filho Jefté, estaremos orando por você, e que também você ore por nós. É como Jesus disse: orai um pelos outros. Eu, minha esposa e meu filho estaremos orando por vocês, e vocês estarão orando por nós. Se nós nos unirmos, irmãos, numa só fé, num só propósito, de anunciar Cristo, o autor e consumador da fé, acreditando que Ele dia virá, o seu dia virá. Jesus Cristo, a qualquer momento, irmãos, pode estar à porta dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo virá, mas não tardará. Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Irmãos, não se esqueça, você que pode, vamos nos unirmos juntos, anunciarmos Jesus Cristo às nações. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, dê o seu like e que Deus vos abençoe. E a minha esposa Flávia deseja a todos vocês a bênção de Cristo, e meu filho, e nós juntos estaremos nos unindo em oração. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus vos abençoe a todos vocês. Amém? Louvado seja Deus.